que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a médica Miriellen Lopes, ela que é especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E o bate-papo de hoje é para falar de um assunto um tanto quanto polêmico que gerou uma certa curiosidade da população nos últimos dias. É uma decisão recente dada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que suspende a manipulação, a comercialização e o uso de implantes hormonais manipulados. E aí, doutora, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente basicamente do que se trata, em linhas mais gerais, essa decisão e quais os impactos dela para as pessoas que usam os implantes hormonais. Os implantes hormonais, eles são manipulados, né? Esses implantes de reposição hormonal, que é para uso quem está na menopausa, né? Repor os hormônios, e também para quem tem endometriose, para tratamento da dor da endometriose. Esses implantes eles foram proibidos com a justificativa que não existe uma vigilância, né, para que a gente saiba que exatamente aquele produto tem aquela quantidade de hormônio ali. Então, é uma farmácia de manipulação, como você mandar manipular um produto, um medicamento, e ele é devolvido para o cliente. Sim. Então, é exatamente assim esses implantes, né? Então, a Anvisa vem, né, querendo regularizar isso daí. Então, por enquanto, está suspenso, sim. E também porque não existe um estudo duplo cego, randomizado, para o tratamento dessas pacientes por essa via de tratamento. Mas calma, não existem só essa via de tratamento, sim, né? Principalmente as pacientes na menopausa. Essa via é a via mais cômoda, é muito mais tranquila, ainda mais hoje com a mulher moderna, que tem 1001 coisas para fazer. É muito mais fácil você colocar um implante a cada 6 meses ou a cada 1 ano, você ir lá refazer o procedimento e ficar bem. Nós temos outras vias de administração, né? Então, por enquanto, a gente vai passar pelas outras vias, seja ela transdérmica, seja via oral. Já a endometriose, né, do tratamento da dor, por conta da gestrinona, que foi proibida, isso vai ser um pouquinho mais difícil, né? Então, talvez entrar com outras medicações um pouco mais fortes, mas existe sim, né, injeções para bloqueio hormonal, existe cirurgias para endometriose, e depende de cada caso caso é um caso, né? Mas não precisem ficar desesperadas, a gente tem outras vias de administração. E uma curiosidade também, doutora, que nós tivemos, eu digo nós, mulheres, né? Nós tivemos com relação a essa questão da reposição hormonal. Eu, pelo menos quando li leiga, imaginei que seriam proibidos apenas os implantes que são manipulados nas farmácias. Mas eu gostaria que a senhora explicasse que, na verdade, pelo menos os implantes, né, que têm o objetivo de reposição hormonal, todos são manipulados, né? Só não é manipulado o mais famoso, que é o Implanon, que tem o objetivo de contraceptivo, que aí é uma outra questão. Isso é uma confusão muito grande, né? Eu também recebo essa pergunta, eu quero colocar implante hormonal para evitar filhos. O implante hormonal contraceptivo, a gente só tem um no mercado, que é o Implanon. Sim. Tá? Esse é fabricado por uma indústria, é liberado pela Anvisa, esse não foi suspenso, né? Tem durabilidade de 3 anos, é um excelente método contraceptivo, equiparado até a uma laqueadura, mas ele só tem esse fim, ele não é de reposição hormonal. Tá? E a gente tem os manipulados, que foram sim, esses que foram suspensos, que é de reposição, para quem está fazendo modulação hormonal, reposição hormonal na menopausa, para quem está tratando endometriose, né? E aí vamos entrar numa outra crítica aí, né? Os famosos chips da beleza, isso não existe, nunca existiu. O que acontece é que as pessoas viram benefício desses chips de reposição hormonal, como se fosse uma consequência, não era o objetivo, mas por consequência aumentou a massa magra, diminuiu celulite, e aí abriu portas para que todo mundo começasse a manipular esses implantes com esse intuito. Isso foi muito ruim, né? Eu até tenho essa crítica, que eu acredito que seja um dos motivos também da Anvisa querer regularizar isso o quanto antes possível, porque quando começa a mudar o objetivo da modulação hormonal, da reposição hormonal, vai dar ruim, vai dar eventos adversos, vai dar suas consequências.
Mas basicamente é essa a diferença. Então, existe o implante para contracepção, evitar filhos, e existe o implante de reposição hormonal, é diferente. Sim. E, doutora, nesse caso, então, com base nessa decisão, por enquanto, que está suspendendo o uso desses implantes hormonais, a venda, a comercialização, as mulheres que já fazem uso desses implantes hormonais, elas vão ter que automaticamente buscar por outros métodos ali, até por conta do prazo que a senhora falou, né? Eles costumam durar de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. O que eu oriento essas mulheres que já vinham fazendo os implantes? Busquem o médico de vocês, né? Se eles não trabalham com outra via de administração, busque o especialista que trabalhe com outra via de administração, porque sim, é possível fazer reposição hormonal para os sintomas da menopausa por via transdérmica, por via oral, aí depende também de cada caso, tem as suas contraindicações até para decidir qual que é a melhor via. Agora, a endometriose para o tratamento da dor, que é um pouquinho mais complicado, ela vai ter que buscar mesmo especialista e buscar outras alternativas, ver o caso específico dela para tentar tratar essa dor. Também não vamos deixar a paciente com dor. Tem outras alternativas também, um pouquinho mais difícil, mas também tem sim. Sim. Aproveitando que a gente falou aqui da questão dos outros métodos aí para fazer a reposição hormonal, queria que a senhora comentasse um pouquinho mais quais são esses métodos e o que diferencia eles dos implantes. A gente está falando muito sobre os implantes porque acredito eu, numa visão externa, de que eles ficaram muito famosos. Talvez por conta dessa questão dos chips da beleza, questão estética, mas as mulheres procuram mais pelos implantes do que por esses outros métodos. Às vezes eles são até pouco comentados entre o público feminino mesmo. Então eu queria que a senhora explicasse a diferença entre esses métodos e por que talvez o implante seja o mais famoso e procurado por elas. O implante ele se tornou mais famoso, eu não digo que ele seja mais eficaz, mas ele atinge um nível sérico da substância ali muito mais rápido do que a via transdérmica, que são gelzinhos transdérmicos, e até a via oral. Na verdade, a via oral, às vezes a paciente esquece, o transdérmico também às vezes esquece, então ela não consegue atingir a dosagem hormonal ideal. Com isso, ela demora para ter os efeitos, ter a melhora, para ter a resposta daquele tratamento. Os implantes não, você colocou no subcutâneo, imediatamente ele já começa a agir, ele já começa a elevar os níveis séricos hormonais e a paciente já tem o benefício do tratamento. Sim, é cômodo, né? Você não precisa ficar lembrando todos os dias. O gel, por exemplo, quando você usa, tem que orientar a paciente a não ter contato com outra pessoa nos primeiros 10, 15 minutos, porque eu posso transmitir o hormônio para outra pessoa que não precisa desse hormônio, principalmente quem tem criança. Tem uns cuidados a mais. Tem que ter uns cuidados a mais. Então, ficou famoso por isso, pelo efeito ser muito mais rápido e por ser cômodo, né? E, claro, com consequência, a gente tem os efeitos também estéticos, né? E aí é onde pega, né? Porque o efeito estético, eu acho que é o que chama mais atenção. Sim. E, na verdade, não é para esse fim, nunca foi esse o objetivo. É isso que precisa desmistificar. A gente precisa tirar da cabeça da população que esse chip da beleza ele não existe. Ele é tratamento. Sim. Né? Eu acredito que também isso foi muito deliberado, foi muito banalizado e acabou gerando, sim, complicações. A gente tem, sim, algumas complicações com implantes, a gente tem efeitos colaterais de aumento de pelo, de engrossamento de voz, aumento de clitóris e até trombose, por exemplo, como a gente também tem no via oral, como a gente também tem, às vezes, na via transdérmica. Sim. Mas com os chips ficou muito mais exuberante, porque as pessoas começaram a usar sem ter aquele critério de escolha do paciente correto, do paciente exato, se eu posso ou se eu não posso usar. E acredito que nesse ponto, doutora, dos perigos também do uso desse chip da beleza, as medidas, né? Da quantidade de hormônios que tem em cada chip. Porque como é um produto manipulado, eu quero melhorar tal coisa, eu quero melhorar tal coisa. Então eu coloco um pouco a mais nas quantidades ali para fazer a manipulação daquele implante e aí alcançar os objetivos estéticos que eu gostaria. Isso é um caso que pode estar acontecendo também para fazer com que a Anvisa tenha tomado essa decisão, não pode, doutora? Assim, com os chips a gente tinha liberdade de calcular a dosagem hormonal.
E com as medicações que a gente tem prontas, né, por laboratórios, por grandes laboratórios, a gente não consegue. Aquela dosagem pronto e acabou. Aquela dosagem para todo mundo. Com os chips a gente consegue personalizar esse tratamento e, consequentemente, a gente consegue melhorar muito melhor, mais rápido aquela paciente. Né? Eu quero mais... existe o chip com uma função aí de anabolismo, né? Só que aí é um outro tipo de tratamento? Existe. Né? Se você coloca uma dosagem alta de testosterona, você vai ter ganho de massa magra, você vai ficar musculosa, né? Só que tem que tomar muito cuidado. A paciente ela tem que estar ciente das consequências que isso pode trazer para ela, né? Se ela tiver... Ok, existem os tratamentos, medicina de esporte trabalha muito com isso, os médicos de esporte, quem faz fisiculturismo, quem é atleta de grande porte, precisa até desse tratamento. E ok, né? Mas tem as medidas Tem as medidas adequadas, não pode ser usado deliberadamente como está sendo usado. Doutora, a senhora comentou um pouquinho sobre a gente está comentando sobre os perigos desse uso deliberado, exacerbado dos chips da beleza, e aí tem a questão da trombose que pode acontecer, o engrossamento, aumento dos pelos, engrossamento da voz. Além disso, o uso desses chips da beleza também pode... A gente está falando de chips da beleza porque são comumente aí comentados pelo público. Eles podem causar alguma doença ou então não incentivar, mas facilitar o surgimento de alguma doença no metabolismo daquela pessoa que está usando? Por exemplo, um problema cardiovascular, um infarto, um AVC, alguma coisa nesse sentido pode acontecer? Se a paciente já tiver uma predisposição, por exemplo, com certeza ela pode antecipar esse evento, né? Então, paciente que tem fator de risco para trombose, paciente que tem fator de risco para AVC, para infarto, né, que tem um colesterol muito alto, que já tem uma função hepática ruim, né, por algum motivo, sim, ela pode antecipar. Inclusive o estrogênio, que é um dos principais hormônios de reposição hormonal, ele é trombogênico se a paciente tiver o fator de risco, mas isso em qualquer via, não é só do implante, tá? Na via oral, na via transdérmica também. Né? Não é porque é o implante, porque é o chip da beleza que ele vai causar. Então, toda reposição hormonal é o mesmo hormônio, entendeu? Independente da via, é o mesmo hormônio. Então, tem sim essas consequências e sempre teve. Agora, o problema é que precisa... o paciente ele tem que estar ciente se ele pode ou não pode usar. Então, o médico ele tem que, quando ele prescreve o implante, ele tem que estar muito consciente daquilo. Que aquele paciente ele não vai ter nenhum desses riscos, porque ele existe. Eu só preciso saber quem que tem um risco e quem que não tem. Certo, doutora. E já que a gente está falando sobre isso, agora partindo para uma linha um pouco mais geral, como identificar que uma paciente precisa fazer a reposição hormonal? Cheguei no consultório da doutora Mirelle, doutora, como é que eu sei, quais são os sinais que o meu corpo dá, que eu sei que eu preciso fazer essa reposição? Eu, como ginecologista, né, eu até costumo falar, a principal queixa que chega para mim é cansaço, falta de libido, desânimo e... na menopausa, os fogachos, que são os calorões, né? Insônia, dificuldade para dormir, queda de cabelo, unha fraca, pele seca. São muitos. São muitos. e são sintomas comuns. Que pode ser de outras coisas, pode ser de outras coisas, né? E eu ouço muito bem essa mulher, né? Eu tenho que ouvir muito bem essas queixas para poder diferenciar se realmente é uma deficiência hormonal ou se é causado por um estresse, por um sedentarismo, por uma dieta rica em carboidratos refinados e açúcares, que também pode causar isso, tá? Geralmente, pacientes jovens que não estão na pré-menopausa, e quando eu digo menopausa ou perimenopausa, seria 45, 55 já é mais perimenopausa. Abaixo de 45 anos, geralmente a dosagem hormonal está tudo ok, está tudo bem, está em níveis fisiológicos. E aí a gente vai conversar com essa paciente e, na verdade, não é a deficiência de hormônio que ela veio me procurar. Mas ela acha que ela é hormonal. É outras coisas. Pode ser até deficiências de vitaminas também. Ferro, ferritina, vitamina D, vitamina B12. Então, a gente precisa organizar isso aqui, a base, né? Para depois saber, na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes, essas pacientes mais jovens, vai resolver ela mudando o estilo de vida, mudando a alimentação e corrigindo a deficiência de vitaminas. Sim. Não é hormonal, né? Agora, se essa paciente, ela vem procurar para ganho, não, eu quero realmente hormônio para estética, eu quero ganhar massa magra,
eu quero ficar musculosa, eu quero ter um campeonato, eu sou fisiculturista. Aí ela vai fazer um outro tipo de tratamento, que geralmente não é feito com o ginecologista, geralmente é um endócrino, ou é um médico do esporte, e aí é outra situação. Sim. Mas a mulher comum, o mais comum é isso que acontece, né? Elas confundirem essa questão, esses sintomas com a deficiência hormonal e quererem a testosterona e quererem a gestrinona pelos efeitos estéticos, né? Certo. Também. Certo, doutora. Como a gente está comentando bastante sobre a questão das mulheres na menopausa, que costumam usar mais os implantes, qual que é a importância dessas mulheres que estão na menopausa fazerem a reposição hormonal? Qual que é a importância delas procurarem um acompanhamento para isso? A menopausa, gente, não precisa ter medo da reposição hormonal. Primeira coisa, tá? Não tem. A gente teve, sim, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, o estudo WHI. E era um estudo que eles colocaram todas as mulheres no mesmo bolo, independente se tinha pressão alta, se era dislipidêmica, se era obesa, se tinha algum fator de risco, e de 45 anos até 64 anos deram o mesmo hormônio. E aí eles começaram a ver, o estudo foi interrompido, porque começaram a ter muito câncer de mama, muita trombose, muito AVC, e aí associaram a reposição hormonal com esses eventos. E aí veio o medo. Né? Muita gente hoje tem medo, não, tenho medo de fazer reposição hormonal. Só que eles usaram um tipo só de hormônio, e não tiveram esse cuidado de selecionar as pacientes, quem pode e quem não pode. Então hoje isso, o WHI já caiu por terra, graças a Deus. Né? Quando eu fazia faculdade a gente estudava muito esse estudo. Então a mulher na menopausa ela precisa sim fazer a reposição hormonal. Né? Ela tem que fazer os exames para saber se ela pode, se ela não tem nenhum fator de risco. Porque isso, independente se ela tiver os sintomas ou não, independente se ela tem fogachos, que são os calorões, independente se ela tem diminuição de libido, independente se ela não está dormindo, enfim, todos aqueles outros sintomas que eu falei, independente disso, mesmo se ela for assintomática, é muito importante ela fazer a reposição hormonal. Por quê? O estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é protetor do endotélio, então ele protege contra placas de ateroma, contra placas de gordura. Então, impede entupimento de veias, impede AVC, impede infarto, impede doenças cardiovasculares, são essas, e a hipertensão também. Previne o diabetes, né? Se ela não tem, eu consigo prevenir todas as doenças cardiovasculares. Além do mais, ela protege a massa óssea, previne de uma osteoporose ou uma osteopenia. Tá? Então, os benefícios são muito maiores do que os malefícios. Então, é isso que você tem que dosar. Em relação ao câncer de mama, a gente acabou de sair aí de uma campanha, vamos puxar aí um pouquinho, porque essa questão vai vir aí, né? E muita gente tem essa dúvida. Se você me permite, eu vou falar um pouquinho. Claro, doutora, por favor. Nós, mulheres, só por ser mulher, nós temos o fator de risco de ter câncer de mama. Sim. Então, basta ser mulher para você ter. Então, todas nós temos esse fator de risco aumentado, muito mais que homem. E quando a gente vai comparar nos estudos, se quem fez reposição hormonal teve mais câncer de mama de quem não fez, a gente não vê diferença. Tá? Se a gente seleciona. Então, não precisa ter esse medo. É claro que se você faz reposição hormonal, você tem que manter a sua rotina ginecológica a cada 6 meses ou no máximo 1 ano. Fazendo mamografia, ultrassom de mama, né? Porque não quer dizer que vai acelerar, mas também não quer dizer que não vai ter o câncer de mama. O rastreamento continua igual. Tá? E caso aconteça alguma alteração, a gente consegue pegar no início, porque a gente está fazendo ali o rastreamento precoce, ali, né? Um próximo do outro. Então, a gente consegue trabalhar com mais segurança. Então, em relação à reposição hormonal, qual que é a minha orientação? Façam, não tenham medo. Melhora muito a qualidade de vida, né? É um cuidado a mais, né? Necessário. A gente sabe que depois de uma certa idade a gente começa a perder as coisas, né? Então, perder as coisas, eu digo perder... diminui a produção dos hormônios, né, de vitaminas, então é necessário ter esse acompanhamento. Tem uma foto que eu gosto muito, né, que é uma senhorinha de 70 anos, quase 70 anos, assim, carcundinha, andando com uma bengalinha, e a outra de 70 anos, da mesma idade, toda atleta, ereta, e praticando atividade física. Qual é a diferença de uma da outra?
Com certeza uma não se cuidou, não fez reposição hormonal, não cuidou da alimentação, não fez atividade física. Então é possível hoje envelhecer com qualidade, né? E hoje as mulheres estão com 70 anos ativas. Sim, estão muitas. trabalhando. Então como que eu vou deixar essa mulher com 70 anos sem reposição hormonal? Hoje não tem como mais. Nós estamos em outro século, a medicina já evoluiu, graças a Deus. Então a gente consegue trabalhar com segurança fazendo a reposição hormonal. Doutora, uma curiosidade também, já que a gente está falando de tantas curiosidades, desmistificando algumas coisas também, uma outra curiosidade é se existem tratamentos hormonais naturais, diríamos assim, ou menos invasivos, talvez, que os implantes. A gente comentou dos tratamentos hormonais de reposição hormonal, o GES, que a gente falou no comecinho da entrevista, mas no meio disso tudo tem algum outro método, não sei se natural é a palavra certa, mas algum outro método que traga menos, não prejuízos, menos efeitos colaterais? A gente fala fitoterápicos. É isso, Essa perfeito, palavra. essa palavra. Bem melhor. Tá. Os fitoterápicos, eles não têm evidências científicas, Certo. tá? Não tem na literatura que ele realmente faz eficácia. Que são fitoterápicos, para todo mundo entender? São os derivados de soja, os chazinhos de amora, da folha de amora, né? Que geralmente isso não vem na literatura para a gente prescrever como uma evidência de tratamento, mas ele é off-label. Aquela paciente que tem câncer de mama, que não pode usar de jeito nenhum, que teve trombose, a gente percebe que quando a gente utiliza os fitoterápicos, tem uma melhora relativa. Eu não consigo fazer proteção de massa óssea, eu não consigo prevenir doenças cardiometabólicas, como eu falei, tá? Mas eu consigo prevenir os sintomas ali, né? Eu consigo tratar os sintomas ali dela, tá? Mas ele não tem realmente evidência. Então, a gente até prescreve. Sim, tem medicações para manipular, derivadas de soja, tem medicações prontas em drogarias já prontas, mas ela é considerada off-label e não tem evidência científica, como se fosse um placebo. E sim. aí, a gente, para a medicina, a gente trata como se fosse um placebo e a paciente melhorou porque ela tá tomando aquele comprimidinho. Mas a gente tem, na minha prática clínica, eu tenho algumas pacientes que usam e que têm benefícios, elas melhoram, principalmente o calorão, né, a dificuldade para dormir, elas relatam melhoras. Certo, mas também nos últimos casos ele não serve como substituto. Sim, não serve como substituto. A gente só prescreve os fitoterápicos quando não tem jeito. Certo. E a paciente está ali sofrendo e ela precisa ser ajudada, né? Mas a gente também tem outras coisas, né? Em relação aos fogachos, a gente tem os fitoterápicos, mas, por exemplo, a gente também tem alguns ansiolíticos, que não é hormonal, Sim. que trata também os fogachos, ele age, tem ação central, né, que trata, e local ali que elas reclamam muito também é o do ressecamento vaginal, da dor na hora da relação por ressecamento. Hoje em dia a gente tem tecnologias, a gente tem laser vaginal que trata muito bem isso, principalmente para quem teve câncer de mama, porque é aí que resseca mais ainda. Na verdade, o laser íntimo, ele surgiu para as pacientes que tiveram câncer de mama. E não podiam fazer reposição hormonal. A gente conseguiu devolver a sexualidade. Uma evolução na tecnologia. A gente conseguiu devolver a sexualidade para essas mulheres. Doutora, só para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui de esclarecimentos, para quem pretende mudar, quer sair dos implantes e vai para outro método, ou até por conta dessa decisão neste momento da Anvisa, né? Para quem está prestes a encerrar o período ali de 6 meses a 1 ano, que já deu o prazo para a troca do implante. Essa pessoa, ela pode, por exemplo, tirar o implante hoje e amanhã já começar outro tratamento, ou precisa ser feito algum tipo de desmame do implante? Esses eventos comuns que a gente está acostumado a ouvir quando a gente usa por muito tempo um medicamento. Não precisa fazer desmame, até porque não tem como fazer o desmame de um implante. Né? Os que são absorvíveis duram 6 meses, não precisam ser retirados. A partir de 6 meses ele não tem mais ação no organismo. E os que duram 1 ano, sim, precisa ser retirado. Tá? Não tem como eu ir tirar pouquinho e ir fracionando. Isso não existe, tá? Mas essas pacientes, elas têm que procurar o médico dela, fazer novamente as dosagens hormonais e aí inserir o outro método, né? O transdérmico, o via oral, ver o que ela vai ali adequar melhor ali para ela fazer a reposição hormonal de acordo com os exames, sempre fazendo os exames antes. Tá certo, doutora. Eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui, por esses esclarecimentos e ter deixado esse recado aí que vai dar um alívio para quem estava preocupado com essa decisão tomada pela Anvisa. Eu que agradeço pelo convite e espero realmente ter
somado aí para o conhecimento da população. Obrigada, doutora. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!